Salve, salve nação brasileira! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Temos aqui esse corte do programa Equipe F da ESPN Brasil, trazendo o treino da seleção brasileira e também informações do Brasil que pega o Egito, sábado às 19 horas, horário de Brasília. Galera, e aí, já está no clima da Copa ou não? Ainda não? Comentem aqui, quero saber. Eu tô, cara. Eu tô ansioso aqui para ver o Brasil na Copa do Mundo. Sábado tem um aquecimento, né? Que é um jogo treino, é um jogo amistoso contra o Egito. E quem Ancelotti irá escalar, hein? Pois é, ele falou que vai escalar todo mundo. Vamos lá pro vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Tamo juntos na ação. Mantém o time que testou ontem, se vai ter mudança, novidade, vamos ficar atento. Fala, William! Estamos aqui no centro de treinamento do Red Bulls. Pois é, mais um dia de treino. A seleção que treinou hoje pela manhã, mas treino com as portas fechadas. Hoje, agora, né, 5 da tarde, aberto 15 minutinhos para a imprensa. Estou aqui ao lado de Pedro Ivo. Entrada, hein, Lili? Palmas. O pessoal bateu palma ali para sua bela entrada no Equipe F. Ah, que legal. Agradeço. E... Ah, foi ali. Os jogadores, Ah, Lili. tá vendo? Eles ouviram daqui. Palmas para a Lili, palmas para Pedro Ivo. Não tanto. Que está aqui para observar tudo e dizer. Pedro Ivo, ontem vimos ali um suposto, digamos assim, time titular para sábado contra o Egito. O que vai dar para acompanhar no treino de hoje? A gente sabe que só 15 minutinhos, que a Ancelotti não vai entregar o ouro assim para a imprensa. Avisamos ontem, né, Lili? Um beijo para você, o William, todo mundo do Equipe F ligadinho aqui com a gente, fã do esporte. Dia de muito, véspera de pouco. Hoje é 15 minutinhos e lamba os beiços. Acho que se der para acompanhar aquele movimento ali de aquecimento, jogadores ali devagar, num passinho do elefantinho ali. Conhece ali o passinho do elefantinho? Vai devagarinho lá para aquela fila, começando ali esquentando os motores. O que vai dar para assistir hoje, imagino que seja isso. Essa ativação inicial, esse aquecimento, né? Falando o português, claro, para quem nos assiste, um início ali de treinamento, aquele aquecimento. Galera, tá baixo o áudio, né? Eu vou dar um gás aqui, tá? Vou dar um... Não é o que você tá pensando, eu vou dar um grauzinho. Com calma, aquela imagem para a imprensa. E sim, teremos uma atividade tática aqui depois, mas só quando a gente sair. Pouco provável que a gente consiga observar algo do treinamento tático de hoje, mas trazendo um pouco aqui também de informação dentro do Equipe F, a gente não vai observar, mas a tendência é que a Ancelotti repita a formação que ele testou ontem, agradou a comissão técnica, né? Falando aqui de novo para quem acompanha o Equipe F, Marquinhos e Gabriel Magalhães de volta à zaga titular, o Douglas Santos entrando na lateral esquerda, né? Na vaga do Alexandro, meio de campo mantido com Casimiro e Bruno Guimarães. E para alegria do Zinho estava preocupado que estava faltando meia por ali. Saiu o Matheus Cunhazinho, seu camisa 9, mas entrou o Paquetá, um homem a mais de frente que pode ocupar também aquela faixa central. Lá na frente, Rafinha pelo lado direito agora, Vini pelo lado esquerdo e Igor Thiago fazendo uma função um pouco mais centralizada. Não é aquele camisa 9, aquele poste, aquele cara lá de dentro da área, de muita movimentação, mas é o Igor Thiago lá na frente. Essa é a ideia de time que foi esboçada ontem, deve ser repetida hoje na atividade tática, a ser confirmada para o jogo do próximo sábado contra o Egito, enquanto a gente vai acompanhando ele ali dentro do Equipe F, o aquecimento dos jogadores da seleção brasileira nesse terceiro dia de atividade. Não dá para falar que é terceira atividade, porque já é a quinta. Foi uma anteontem, 2 atividades ontem, 2 atividades hoje. O povo tá treinando, hein, Lili? 5 treinos em 3 dias aqui em Morristown, casa da seleção brasileira, nessa preparação e também na Copa do Mundo. Treinando e muito. E amanhã cedo já tem coletiva do Ancelotti, depois mais um treino pela manhã aberto também, 15 minutos para a imprensa. Nós estaremos aqui, mas agora acompanhando aí parte desse treino, 15 minutinhos liberados para a imprensa também. E a pergunta que fica né, porque o Ancelotti gosta muito do Matheus Cunha. No primeiro tempo, diante do Panamá, não funcionou muito bem, né? Como ele montou os 4 homens de frente ali. Como é que ele poderia, né, Pedro Ivo, adaptar? Em que posição ali o Matheus Cunha funcionaria, né? Jogando com liberdade, com tranquilidade, podendo mostrar o que ele sabe fazer e que o Ancelotti confiou, né? Porque convocou ele entre os 26. Eu acho, de certa forma, até injusto tirar uma avaliação definitiva do Matheus Cunha pelo amistoso contra o Panamá. Não é que o time vinha bem, somente ele não foi bem. Do ponto de vista coletivo, o time não funcionou contra o Panamá. Mas se a gente vai um pouquinho mais para trás, puxa ali para o dia 31 de março, quando o Brasil jogou contra a Croácia,
lá em Orlando, o Matheus Cunha fez uma excelente partida, teve uma excelente atuação e não muito diferente da função que foi pedida. Ele é um cara que atuava mais no corredor central, ele com o Vini, naquele momento o Vini não estava exatamente tão aberto pela esquerda, mas era o Matheus Cunha com o Vini pelo corredor central diante da Croácia. Mudou um pouco porque o Vini abriu demais, o Matheus Cunha baixou um pouco mais. Esse funcionamento coletivo não existiu, mas acabou pagando, digamos assim, a conta. É ele que deve sair do time ao lado do Luiz Henrique também para a entrada do Paquetá, juntamente com o Igor Thiago. A função do Matheus Cunha é muito clara, ele não é um centroavante, ele é um cara que circula um pouco mais por trás da linha de ataque para dar essa dinâmica de movimentação. Talvez não ocupe exatamente o espaço central ali para ajudar nessa circulação de bola e na criação como pode fazer o Paquetá. Vai ser um teste. Também não consigo te dizer, Lili, que é porque esse é o time de sábado, vai ser o time da estreia. Acho que a Ancelotti quer observar o funcionamento. Mas claro, indo bem contra o Egito, fica uma chance maior de ser a formação também contra Marrocos no próximo dia 13, no outro sábado. Sábado agora, jogo contra o Egito, amistoso último antes da Copa, no outro sábado, dia 13. Aí o Tetra já vai estar por aqui com a gente. Aí é Brasil e Marrocos, aí é para valer. Acho que o Matheus Cunha ainda tem um crédito ali com a comissão técnica. Não funcionou a formação, tem muito mais a ver com troca de esquema do que exatamente troca de peças somente. Paga essa conta, mas segue ele como uma opção sim para o Ancelotti. E vai rodar muito, ele 3 jogos de primeira fase, né? Marrocos, Haiti, Escócia. Acho que a gente pode acabar vendo 3 formações diferentes. Pelo menos 2 delas aí talvez a gente veja o Matheus Cunha, mas para esse amistoso de sábado acaba sacado por uma mudança da seleção que vai ter Paquetá, Vini, Rafinha e Igor Thiago na linha ofensiva contra o Egito. Era exatamente nesse ponto que eu queria chegar, porque são 3 jogos, né, que o Brasil tem pela frente na estreia da Copa do Mundo, e pelas características do Ancelotti, ele tem as convicções dele, você acredita que ele deva seguir a base do esquema tático que ele acredita, ou esses testes que ele vem fazendo aqui no centro de treinamento, com 3 atacantes na frente, mais um homem ali no meio de campo para dar maior controle ali, posse de bola também, ou seguindo com os 4 atacantes ali na frente e os 2 volantes, né, com Casimiro e Bruno Guimarães, é justamente a depender do adversário? Ô Lili, essa comissão técnica, né, esse grupo da seleção brasileira, seja de trabalho do Ancelotti, seja de diretoria de seleções ali com o Rodrigo Caetano, com o Cícero e Juan, eles batem sempre numa tecla de procurar entender o que aconteceu nas outras Copas, o que não deu certo, para tentar corrigir. E um dos diagnósticos, acho que não só dele, né, mas de todo mundo que acompanhou o Brasil em 18 e 22, naquelas Copas do Tite, é de que, de certa maneira, se demorou muito a responder ao que o campo mostrava. O campo mostrava algo que não funcionava e demorou-se demais a mudar o que deveria ser mudado, alterado, do ponto de vista tático de formação. Tite reconhece que em 18 mais até do que em 22, mas nas 2 Copas demorou a mexer, demorou a trocar o que não vinha funcionando. E acho que a lição que ficou não está funcionando, seja no amistoso contra o Panamá, seja no pré-Copa, não vai se esperar a estreia na Copa para conferir que não funcionou. Então talvez acelere essa mudança, essa dinâmica. O Ancelotti falou em coletiva após o jogo contra o Panamá que poderia mudar o tal do 4-2-4, que era a plataforma principal de jogo dele até então, e poder ter um homem a mais, né? Ou pelo menos um meia de origem a mais por ele, no caso o Paquetá. Então acho que essa é a lição que fica. Não vai demorar para trocar, vai trocar se precisar de um jogo do amistoso para o outro, e também vai trocar se não funcionar da estreia para o segundo jogo, para o terceiro jogo. E aí que o torcedor, né, se pergunta e cobra. E o Danilo dos Santos? Em que momento o Danilo poderia ser a escolha entre os titulares? Pelo que ele vem apresentando, ontem você estava até falando sobre as características diferentes, né, do Danilo e do Paquetá. O Paquetá com características um pouco mais ofensivas, né, de repente, organização, talvez. Conseguindo compor ali também, junto com os atacantes se necessário quando estiver com bola. Mas onde você enxerga o Danilo nesse momento? Particularmente, eu enxergo o Danilo hoje entrando numa primeira linha do meio de campo, ao lado do volante mais fixo, né? No caso, hoje, o lugar que o Bruno Guimarães ocupa. O Bruno Guimarães mais alinhado ao Casimiro. Eu vejo o Danilo mais por ali. Ele é um cara que chega, ele é um cara que finaliza, ele é um cara que se apresenta para um momento ali de conclusão e tudo mais. Só que quando o Ancelotti, que é um homem de meio a mais, acho que também é para ajudar na circulação de bola, como o Paquetá ajudou no segundo tempo contra o Panamá. Faltava um homem ali também para segurar um pouco mais a bola. Era um jogo vertical a todo momento que não passava. O Brasil não conseguia segurar a bola pelo meio de campo. O Paquetá, talvez do ponto de vista de organização, funciona mais que o Danilo. A opção vem por aí. O Danilo tem uma característica um pouco mais defensiva e de chegada e depois, mas de circular, rodar, criar, pifar, tem mais do Paquetá por ali. Dito isso, Casimiro, Danilo dos Santos e Paquetá
É um meio de campo que te agrada? É um meio de campo que fica um pouco vulnerável defensivamente? Não acho que fica vulnerável. Seria a saída do Bruno, né? O Casemiro mantido, o Danilo fazendo do Bruno e o Paquetá fazendo o terceiro homem de meio de campo. Não acho que é vulnerável por características, mas também não acho que seja uma primeira opção. Tem uma hierarquia ali de Casemiro e Bruno que eu acho pouco provável que o Ancelotti mexa para esse primeiro momento. Acho que ele quebra muito mais a cabeça para trocar a quarta vaga do ataque por uma terceira do meio de campo do que exatamente trocar o segundo homem de meio de campo de uma dupla que está estabelecida. Eu acho que poucas coisas estão tão estabelecidas dentro dessa seleção brasileira quanto a dupla de meias ali, a dupla de primeiros volantes ali, né, que é Casemiro com Bruno Guimarães. Agora falando da linha defensiva, né? Se a gente for olhar para a zaga, Léo Pereira e Bremer, a impressão que eles deixaram na partida contra o Panamá, é lógico que o Brasil acabou levando gols também, né? Mas ninguém consegue apontar diretamente uma falha, por exemplo, do Léo Pereira. A gente sabe que o Ancelotti tem a sua zaga titular, eles não participaram dos treinos porque estavam na final da Champions League, mas o que passa para o Ancelotti, qual que é a impressão que passa? É que assim, precisou trocar por questões físicas, por desgaste, dá para sentir muita segurança em quem está de opção no banco, como o Léo Pereira e o Bremer? Acho que sim, não por acaso está sendo todo mundo muito testado, né? A atividade agora não é exatamente um time titular, mas, por exemplo, ele coloca ali o Léo Pereira no mesmo time do Marquinhos, então para talvez tornar um pouco mais natural esse entendimento. O Léo Pereira ainda não jogou com o Marquinhos, então acho que sim, acho que é a sensação de dar um pouco mais de segurança. Atividade de momento é um time de colete limão, verde-limão, outro time sem colete, e o Danilo, se você perceber, ele com colete laranja, quase que como um coringa, né? Nosso Israel está começando a pegar, ó, a linha ali vem com o Douglas Santos, Léo Pereira, Marquinhos, lá do outro lado Wesley, meio de campo aqui com Casimiro. Vai ser difícil saber quem serão os titulares, né, cara? Quer dizer, a gente sabe mais ou menos quem serão os titulares, porém tem uns 3 jogadores que podem roubar a cena, né? Estão pedindo passagem, né, cara? Vai ser difícil aí a gente acertar essa escalação, hein? Quem tá por ali ao lado dele é o Ryan. Testa o Ryan por ali. Não dá pra dizer que exatamente que é um time titular. É um semi-time que foi ontem, com a entrada do Léo Pereira, com a entrada do Ryan. Acho que é mais um teste de opções do que exatamente cravar ali que esse time é o titular. Ele separou então aqui as duas equipes, né? A gente percebe que Endrick sem colete, Casimiro com colete, só para passar, né, que hoje o Fabinho até falou sobre a situação dos dois, que lance normal de treino, depois o nosso Tetra vai poder falar aí também no estúdio comentar. Quem está com colete verde serão os titulares, né, pelo que eu tô vendo aqui. Ó, Vini Júnior, daí você vê o Guimarães, você vê ali o Marquinhos, né, tem vários jogadores aí com colete verde que dão cara de, pelo menos no treino, né? Pelo menos no treino, estão com o time titular, né? No jogo é diferente. O que aconteceu? Sabe o que dá para anotar aqui rapidinho, Lili? Ele volta um 4-2-4. Casimiro e Bruno no meio, Ryan aberto na direita, Igor, Thiago e Vini mais centralizados e Rafinha pela esquerda. Testa o time e volta naquele esquema de ter 4 homens de frente. Ryan na frente na vaga do Paquetá e na zaga ele testando o Léo Pereira ao lado do Marquinhos. Então, olha só aí, o time... o Ryan já está treinando, né, na vaga do Paquetá, segundo o Pedro Ivo Almeida, né? De momento de colete tem Wesley, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos, Casimiro, Bruno Guimarães, na frente Ryan, Vini, Rafinha e Igor, Thiago. Vamos tentar entender ainda a dinâmica, porque é um time que ataca com 11, né? É um time que está atacando com 11 porque o Danilo está fazendo a vez de coringa ali. Não dá para dizer que é um time titular, mas é um esboço de que a base está bem clara na cabeça dele. Ele bota ali o Gabriel Magalhães no time reserva, o Paquetá no time reserva, mas não dá para cravar exatamente que é um time titular, porque tem o Danilo ali fazendo meio que o coringa. O Danilo tá sempre no time que tem a bola. Dá pra se dizer que isso é o famoso confunda o inimigo. Dá para se dizer que mais uma vez ele testa o Ryan como uma primeira opção de troca da linha de frente, né? Se não tiver o Paquetá com o meia, vai ter o Ryan como essa primeira opção de linha de 4 ofensiva e testando o Léo Pereira ao lado do Marquinhos. Curioso, o Léo Pereira ao lado do Marquinhos hoje no time de colete, no que seria a formação principal. Agora veremos também no sábado como fica a questão do Luiz Henrique, né? Porque muito se fala sobre ele entrar ao longo da partida, dar um gás diferente para o jogo, de repente entrar numa segunda etapa. Ele começou como titular contra o Panamá, então veremos como o Ancelotti vai montar a equipe no sábado, isso pensando especificamente no Luiz Henrique, que é um jogador de velocidade, que dá essa dinâmica no ataque para a seleção. No momento que nosso querido Cássio informa aqui pra gente que
está encerrada a possibilidade de gravação, de nossa entrada ao vivo. Vou devolver para vocês aí no estúdio, tá, William? Que a gente vai começar a se armar para ir lá para o lado de fora aqui do CT, para voltar a bater um papo com vocês. Acho que deu para coletar bastante informação. A gente vai seguir aqui tentando entender o que ele quer com esse... Que pena, né, cara? Tava tão legal, né? Justo agora que a bola rolou, né? Acompanhando o treino, tava bacana, né? Esse treino, 10 homens de linha mais o Danilo de Coringa, mas esboça ali uma formação principal, trocando só o Gabriel Magalhães pelo Léo Pereira, o Paquetá pelo Ryan, mas eu deixo com vocês, já a gente volta lá de fora, tá bom, William? Fechou, aí a gente consegue bater um papo legal. Deixei mais ali com eles porque, né, acho que o papo tá rolando, eles estão em loco, eles estão vendo melhor ali o que está acontecendo. Mas o legal e tudo. do Ancelotti é que ele não poupa treino. Ontem ele abriu, a gente conseguiu decifrar o que estava acontecendo. Dá para ter uma ideiazinha Hoje ali. também ele já abriu ali a movimentação, já dá para a gente ver o que está acontecendo. Eu acho muito positivo, acho legal isso. Acho legal. Até porque não tem nada definido ainda, né? Não parece ter nada definido. Cada hora é uma coisa, ele está testando, ele está tateando aí no que ele vai fazer. Absolutamente natural. Vai ter um momento da partida que ele vai precisar do Ryan entrar pelo lado do campo para ter força, derivar a bola para dentro para bater com a canhota. O Danilo, você vê que foi o Coringa, para ele fazer essa movimentação com a bola dominada, o passe curto, a chegada do... Então, a gente tem que entender, né, o que faz o treinador, o trabalho da seleção brasileira. Ele deve ter o time na cabeça. Agora ele está tentando encontrar variantes para aquele esquema. São muitas possibilidades. Por isso que é legal o treino. É que a gente... Eu sou um felizardo de ter acompanhado muitos treinos, né? Hoje, os treinos são muito restritos. Sim. São minutos que você vê e quando tem um treinador que tem essa proposta de não poupar a imagem daquilo que está sendo feito, amplitude do que pode acontecer na seleção brasileira. Claro, ele tem um norte ali, né? Eu quero ouvir o Zé e o Zinho também, mas assim, ele tem um norte, mas eu acho que mesmo dentro desse norte ele está pensando em algumas coisas. Como, por exemplo, estava muito claro que era o 4-2-4. Aí ele já está a possibilidade de mais um meia, que pode ser que continue sendo um 4-2-4, mas pode ser um 4-3-3, enfim. E ele já deu essa deixa na última coletiva, depois do Panamá, né? A pergunta sobre o esquema tático e ele já deu uma margem para pensar. Você acha que na realidade ele tem realmente algo sólido, Zé? Pelo que você vê, algo só é isso aqui? Ou ele está realmente tateando treino a treino, amistoso a amistoso, o pouco que ele tem, e isso vai se definir mesmo durante a Copa? Porque a primeira fase, o jogo de 16avos de final também são jogos bem acessíveis. Boa tarde, William. Boa tarde. Prazer tê-lo aqui conosco. É sempre uma Prazer honra meu, trabalhar ao seu lado. Boa tarde, Pascoal. Grande vovozinho! Boa tarde a todos. Do jeito educado esse aí. Boa tarde, boa noite. 6h17, boa noite, desculpa. Ô William, tudo isso aí mostra que ele não tem um time definido. Ele pensou num 4-2-4 ou 4-4-2, né? Porque quando ele fala 4-2-4 é na fase ofensiva. Isso, na fase defensiva, exato. Recua, 4-4-2, né? O Matheus Cunha sacrificado pelo lado esquerdo, nós já falamos aqui, para dar liberdade para o Vini e para o Rafinha, mas contra o Panamá no primeiro tempo, não deu certo. Contra o Panamá no primeiro tempo, nós tivemos muitas dificuldades para jogar, para diminuir os espaços, para encontrar o tempo do jogo. No segundo tempo já foi um pouquinho melhor, quando entram os garotos, né, os meninos, uma outra formação, uma maneira de jogar diferente. O time do Panamá também troca jogadores. E agora, ontem ele colocou 4-3-3, hoje aí já num 4-2-3-1, né, porque é o Vini, Rafinha e o Ryan e o Igor ali na frente, com a variação. Talvez o Rafinha venha pelo lado esquerdo e o Vini Júnior vai por dentro para fazer um 4-4-2, dependendo do jogo, dependendo do que fizer, pelo menos dentro da escalação e das variações que você pode ter com esses caras jogando juntos, né? Então, assim, ele mostra que ele não tem o time. E isso aí eu acho que tem Esse é bom ou ruim? Isso é ruim. Para mim é ruim, porque você entra numa Copa do Mundo sem ter um sistema de jogo definido, pelo menos para você entrosar a sua equipe para jogar contra as outras seleções. Você precisava ter uma sequência de um mesmo esquema, mesmos jogadores, para poder dar esse entrosamento. Eu acho que sim, assim, nós estamos acho que é perigoso ficar mudando. Sim, nós estamos vendo os jogos amistosos, né? Mesmo os times tirando, colocando 10 reservas ou mesclando, tal, você vê que tem um padrão de jogo. Você consegue enxergar na Espanha uma forma de jogar, na França uma forma de jogar, no Iraque uma forma de jogar, na Suécia, na Noruega, todos têm uma... Costa do Marfim, todos têm uma forma de jogar. Você já sabe, você entende, você consegue ver. No Brasil essa forma ainda não existe.
Lembrando que na primeira entrevista ele foi perguntado sobre como o Brasil iria jogar, ele falou assim, o Brasil vai jogar de várias formas, depende do adversário. Foi assim nas eliminatórias, porque ele jogou nas 2 primeiras partidas em 2 sistemas diferentes, né, para ter o resultado. E eu acredito que vai ser assim também, deve ser assim também na Copa do Mundo. O grande problema é que é o seguinte, você não tem as tuas, eu sempre falo isso, o vovozinho sabe o que eu estou falando, as tuas referências em relação à movimentação. Quando é que você não tem um entrosamento ideal, o sincronismo. Eu subo para fazer a marcação, a defesa vem junto comigo, o meio-campo vem junto comigo, como é que vai ser? Vem o primeiro volante, o segundo fecha, o segundo vai junto. Entendeu? Isso tudo, uma coisa é você fazer nos treinamentos, que eu estou acostumado com o Pascoal. No dia a dia a gente acostuma. Outra coisa é você ter na sua cabeça a memorização no automático contra os adversários, que serão diferentes em termos de velocidade, de postura, de intensidade, de improviso. Né? Então, assim, isso que é o que é mais complicado para nós, né? Para entendimento do que você me falou. Mas aí você precisa de um ciclo inteiro para você poder trabalhar tudo isso. O cara teve um ano. Aí entra a questão do Edinaldo, né? Que fez a lambança que fez, tudo aquilo. E ele chegou, lembrando que o Ancelotti chegou, tinha que ganhar para ter resultado. Nós classificamos na penúltima rodada. Sim. Né? Nós só jogamos a última partida da classificação tranquilos. Sim. Né? De 10 classificando 8. Né? Para você ter uma ideia de como nós tivemos problemas. É que Copa do Mundo são 8 jogos. Muito rápido, às vezes você consegue encaixar um sistema de jogo e vai adiante, né? Muda uma peça, muda outra e você consegue, mas eu acho assim, tudo que ele está testando é porque ele não encontrou ainda uma situação definitiva. Né? Eu quero ouvir. Caramba, galera, o vídeo vai ficar grande, mas eu quero ouvir o Zinho, cara. O que ele tem a dizer sobre esse treinamento aí, sobre esse esquema do Carlo Ancelotti? Vamos lá. Na Copa de 94 tivemos mudanças no caminho, né? Uma delas saída do Raí, a entrada do Mazinho, outra forçadíssima que foi a do Leonardo, né? O que aconteceu no jogo contra os Estados Unidos. Depois entra o Branco e acontece também o que acontece, aquele chute espetacular. Eu vou acionar o Zinho para a gente bater um papo sobre isso também. Mas antes temos o Vinícius Nicoletti, é isso? O Vinícius Nicoletti tá solto por onde? Time fechado, é isso aqui, vamos começar. Se acontecer alguma coisa durante, a gente mexe. Ou tudo bem começar desse jeito, Zinho? Não, tudo bem não, né, William? Bom, mais uma vez, bom estar com vocês. Prazer, William, sabe, da admiração e do respeito que eu tenho por você, né? Tamo junto. Com e sem pimenta. Não é o ideal, não é o ideal. O ideal é você, durante o ciclo de trabalho, você ir lapidando, montando. Pode ter variações táticas, é importante também você ter isso, até para surpreender o adversário. Mas você ter uma base de time. É fundamental. Tem mudanças, acontecem mudanças pela dinâmica da competição, por contusão, por cartão, por expulsão, ou até uma mudança tática que acontece em um jogo, encaixou, deu certo, o treinador muda. Mas isso está acontecendo, pelo que os companheiros já falaram, um ciclo bem curto, de 1 ano, e se botar em dias, aí o Casemiro falou, eu vou repetir, 40 dias, 40 e poucos dias de trabalho do Ancelotti. Nós tivemos problemas também para ele, né, formar essa seleção, os jogadores que se lesionaram. O Estevão estaria aí, o Rodrigo estaria aí, de repente o Neymar poderia estar começando jogando, não sei, na cabeça dele. Houve mudanças, né? Contusões antes da convocação final. Enfim, mas agora não adianta ficar lamentando muito isso. Ele tem que fazer o que ele está fazendo. E a gente está assistindo aí. Concordo. É treino de manhã, é treino de tarde, são treinos com campo reduzido, são treinos com o tempo de treino também reduzido. Por isso que ele treina de manhã e de tarde. Mudou muito, né, Zé Elias? Antigamente o treinador ia usar isso aí para fazer um coletivo, 11 contra 11. Então você está vendo aí um campo mais reduzido, os goleiros pelo jeito nem estão ali, né, sendo utilizados nesse momento, estão lá atrás fazendo outro tipo de trabalho, de treinamento, está com um golzinho ali, pequeno, mas ele faz um desenho tático. Isso a gente está percebendo. Ele tentou uma formação contra o Panamá,
que nos nomes eram as mesmas desse 4-2-4, né? Mas dentro de campo eu enxerguei posicionamento diferente. Eu acredito que o Ancelotti está buscando, principalmente, quando o time estiver sem a bola, porque ele confia no Vinícius Júnior, no Rafinha, no Luiz Henrique, no Ryan, no Endrick, nessa força ofensiva. Eu acho que ele está tentando encontrar o posicionamento sem a bola, que aí esquece esse 4-2-4. É o 4-4-2, é a preferência dele. Pela minha experiência e pelo que eu estou enxergando do que ele está trabalhando, ele está buscando o jogador que encaixe pelo lado esquerdo. Pelo lado direito, a gente achou que com a contusão do Estevam seria o Luiz Henrique, que entrou muitos jogos bem e que correspondeu e poderia ser esse cara. Hoje ele está tentando o Rafinha pelo lado direito. Por quê? E eu até entendo. E eu falei ontem e vou repetir. Eu não vejo o Rafinha jogando por dentro. Ele e o Vinícius Júnior como os dois atacantes que ele estava tentando nesse 4-2-4 ofensivamente, ser o Rafinha com o Vinícius por dentro e dois homens de beiradas. De repente o Luiz Henrique e o Matheus Cunha tentando fazer essa função. Antes não era. Eu até achei que ele ia botar o Matheus Cunha por dentro e o Rafinha pelo lado esquerdo, porque o Vinícius Júnior ele quer aproveitar do meio para frente, a velocidade, explorar essa amplitude com o Vinícius Júnior. Então eu entendo o seguinte, ele vai testar o Paquetá pelo lado esquerdo. Na minha mente, o esboço de time que ele está buscando é o Alisson, o Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, e fica a dúvida, Douglas Santos ou Alexandre. Acho que se o Douglas for bem contra o Egito, pode começar ele. Bruno Guimarães e Casimiro. Rafinha pelo lado direito. Agora o Igor Thiago, que poderia ser o Matheus Cunha, mas é Igor Thiago com Vinícius Júnior. E esse lado esquerdo que ele vai testar Ryan, vai testar Paquetá, porque pelo lado esquerdo, eu brinquei no início do programa, e para finalizar, taticamente, o Matheus Cunha não tem essa característica. Eu gosto muito dele e ele poderia jogar por dentro. Pelo lado esquerdo, vai ter que ser essas peças. O Ryan está pedindo passagem e acho que ofensivamente, quando o Brasil tiver a bola, ele é mais atacante do que o Paquetá. Sem a bola, o Paquetá tem uma leitura tática melhor para defender. Mas eu acho que o Ryan consegue fazer pela juventude, voltar marcando pelo lado esquerdo. Eu acho que, na minha mente, está essa dúvida do Ancelotti. Minha opinião é a seguinte, cara, jogar no sistema 4-2-4, o sistema defensivo fica muito desprotegido pelo meio-campo, né? Você tendo só dois jogadores de meio-campo, fica esvaziado o meio, né, cara? Então você pode sofrer contra-ataques, né? Eu gosto mais do esquema 4-3-3 ou 4-2-2 ou 4-4-2, perdão, 4-4-2 ou 4-3-3. Minha opinião, tá? Não sei o que vocês pensam. Eu escalaria 3 meio-campistas, inclusive Lucas Paquetá ou Danilo, né? Você pode pegar ali o Guimarães, você pode pegar ali também o Casimiro ou o Danilo junto, né? Com os dois, ou então o Lucas Paquetá, né, cara? Eu gosto de um meio-campo mais preenchido que passa mais segurança, né? É ruim você ver um time muito ofensivo que sofre muitos contra-ataques, né? Só por isso que eu falo. Escalação da seleção, Ancelotti faz novos testes e mantém mistério no time. Técnico observa Ryan na vaga de Lucas Paquetá pela direita e Gabriel Magalhães alega cansaço. Confira o cenário da equipe para o amistoso contra o Egito. Boa! A seleção realizou nesta quinta-feira o terceiro treinamento nos Estados Unidos. A atividade foi mais uma rodada de testes de Carlo Ancelotti na equipe que enfrentará o Egito em amistoso no sábado em Cleveland, às 19 horas, horário de Brasília, o último jogo antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Em recuperação de lesão na panturrilha, Neymar nem sequer viaja com a delegação para a partida. Em relação ao time que treinou na quarta-feira ontem, o técnico italiano manteve o esquema de 4 atacantes,
mas promoveu a entrada de Ryan na vaga de Lucas Paquetá. O atacante do Bournemouth formou o ataque ao lado de Igor Thiago, Rafinha e Vini Júnior. Na defesa, Léo Pereira foi testado na vaga de Gabriel Magalhães. A imprensa teve acesso apenas aos primeiros 15 minutos, que foi o tempo que a gente gravou aqui no início, né? 15 minutos. A atividade seguirá sem a presença dos jornalistas. O time testado foi Alisson, Wesley, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos, Casemiro e Bruno Guimarães, Ryan, Igor Thiago, Rafinha e Vini Júnior. Gabriel Magalhães treinou no time reserva para ser poupado e será reavaliado nesta sexta-feira. Ele é dúvida na equipe titular para o amistoso. Douglas Santos deve assumir o lugar de Alexandro. Igor Thiago, que entrou bem contra o Panamá, ocupa a vaga de Matheus Cunha pelo segundo treino seguido. Na quarta-feira, Lucas Paquetá havia sido testado aberto pela direita. Com a posse de bola, o time se posicionava no 3-5-2, com Wesley no corredor direito. Durante o treino, Carlo Ancelotti revezou os zagueiros e também já havia observado Ryan no lugar de Vinícius Júnior e Rafinha, como opções de variação para o jogo. Cara, são muitas variantes, né, cara? São muitas opções, né? Então ele pode fazer o que ele quiser com esse time aqui. Ele escala. Eu acho que a convocação do Ancelotti foi muito boa. Ele pode transformar o time de várias formas, né? O duelo contra o Egito está marcado para sábado às 19 horas, tá, galera? Calendário da seleção, ó. 6 de junho, sábado, 19 horas. Brasil e Egito. Dia 13, Copa do Mundo, estreia da seleção, também às 19 horas. Dia 19 de junho, 21h30, Brasil e Haiti. Dia 24 de junho, às 19 horas, Brasil e Escócia. Cara, excelentes horários. Excelente, galera. Essa Copa do Mundo está com os horários muito bons, né, cara? Principalmente para a galera que trabalha, né, durante todo o dia, né, vai ter a oportunidade de assistir ao vivo os jogos da Copa do Mundo depois do trabalho, né? Mas e aqueles assim que... Nossa, eu falei uma coisa aqui que muita gente vai me criticar agora, né? Porque quando o jogo era no meio da tarde, 3 horas da tarde, a galera saía do trabalho 2h30 e nem voltava mais pro trabalho, né? Já emendava. E agora não vai ter isso, cara. Poxa vida, eu tinha esquecido disso. Galera, perdão. Pode me criticar à vontade. Porque era mais legal do jeito que era antes, né? E eu não tinha pensado nisso, cara. Perdão, aí, enquanto eu tô gravando aqui, tô raciocinando. Então, acho que esse horário é bom. Porém, para quem saía do serviço no meio da tarde, era melhor o outro horário, né, cara? Das outras Copas, né? Como foi na Copa passada, por exemplo. Valeu, galera. Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Fui!